e hoje a gente vai voltar a falar sobre Harry Potter, continuar aquela nossa série legal a respeito desse incrível universo. Venha comigo e confira. Olá, pessoal! Como eu disse, sejam muito bem-vindos hoje. E hoje a gente vai falar sobre um dos feitiços bem legais. E é uma das sacadas mais interessantes e mais geniais da nossa J.K. Rowling, que é exatamente falando a respeito do feitiço Ridículos. Você lembra que feitiço é esse? Pense, Neville, pense. Ridículos! Esse feitiço é muito bem pensado. Primeiro, quando eu li o livro da J.K. Rowling falando sobre o Ridículos, ele começa falando, na verdade, sobre o bicho-papão. É algo que mete medo na gente, né? Principalmente o pessoal da minha geração, a geração que nasceu nos anos 70, 80, 90, né? A minha da geração dos anos 80. Ouviu falar muito sobre bicho-papão, né? A gente ouvia falar sobre isso e tinha medo, né? De dormir sozinho e tudo mais e tal. Mas nunca ninguém nos falava como é que era esse tal desse bicho-papão. Esse bicho que morava lá no armário, que às vezes você podia abrir a porta dele, ele pulava e tudo mais. E como é que é esse bicho? Mas qual é a sacada da J.K. Rowling? Na hora que ela coloca o feitiço não, o bicho-papão é um monstro que ele não tem uma forma definida. O monstro, ele assume a forma do seu medo, do medo da pessoa que está visualizando ele. Ganha um aspecto subjetivo muito forte o bicho-papão. Alguém que tem medo de aranha, como Rony, acabava vendo uma aranha imensa, enorme. Alguém que tenha medo do professor Snape, como o Neville Longbottom, também, né, acabava vendo esse professor de uma maneira bem horrível. E aqui há uma coisa interessante. Como vencer esse medo? Como vencer esse medo? O que é que ele traz? O filme e o livro trazem exatamente a possibilidade de você vencer o medo com um feitiço chamado Ridículos, que você faz uma grande piada com o seu medo. E, cara, o quão isso é sensacional. Por quê? Ah, poxa, isso é besteira, né? Como assim fazer piada com medo, né? Isso pode ajudar? Sim, pode ajudar. Ah, mas como isso, o humor não é uma coisa legal, às vezes o humor ele é uma chacota, é algo que não fica interessante. Não, na verdade, o humor ele pode ajudar muito você. Quando a gente tem medo de algo, quando a gente tem receio de algo, há um processo normal de evitação daquilo dali. A forma como a gente olha para aquele medo ali, a gente precisa fugir dele. Isso daqui é uma premissa básica da sobrevivência. Quando os povos antigos, eles de repente tinham a possibilidade do que eles temiam por perto, tinha algum perigo por perto, algum perigo iminente, ele ativava um mecanismo no cérebro que faziam uma grande descarga de adrenalina e a pessoa ou se preparava para lutar ou se preparava para fugir, porque ela estava diante de um perigo. E quando você tem um medo, é algo que você já falou várias e várias vezes para si mesmo que aquilo dali é muito superior a você, ou que aquilo dali é tão prejudicial para você que você tem que evitar aquela coisa de qualquer jeito. Certo, mas o que é que isso daí tem a ver com o riso? Bem, uma das funções que o riso tem, uma das funções que o bom humor tem, é exatamente ele dispara, o humor ele dispara alguns mecanismos na gente, alguns processos químicos começam a acontecer. Nosso corpo começa a endorfinar, o nível de adrenalina começa a baixar, a gente tem uma sensação boa de bem-estar. Exatamente por mudar um pouco a química do corpo, a gente para de entrar em um processo de evitação daquilo dali. É como se a gente, aos poucos, dissesse para o nosso corpo que aquela coisa que é ruim, aquilo que eu evito, ele não é mais algo que eu preciso fugir, ele não é mais algo que eu preciso deixar de falar, ele não é mais algo que eu preciso parar de expor. O bom humor, ele facilita com que a gente vença os medos. Isso me faz lembrar uma coisa interessante também. Eu, minha esposa e meus filhos, a gente tem o que a gente chama de um clubinho de leitura. A gente sempre lê alguma obra antes de dormir. E uma das obras que a gente está lendo no tal momento é o Harry Potter. A gente vai tentando completar a saga, estamos nesse momento no Cálice de Fogo. Mas por que eu trouxe isso daí? Quando a gente começou a falar, a ler os livros para eles, eles começaram a ter muita curiosidade de ver os filmes. E eu fiquei, meu Deus,
O que é que eu vou fazer na hora que aparecer algumas cenas que dão medo? Afinal de contas, eles são crianças de 6 e 8 anos de idade. Em algum momento eles podem acabar tendo algum medo sobre aquilo ali, sejam dos dementadores e tudo mais. Tudo bem, eles passaram de uma maneira até tranquila pelos dementadores, mas algo que mexeu bastante com ele foi a aparência do Voldemort. E uma das coisas que eu lembrei nessa época da aparência do Voldemort é que, beleza, vou usar o feitiço ridículos, né, com o Voldemort também. E algo que eu brincava com eles, por que vocês vão ter medo de alguém que nem nariz tem? Isso dali ficou uma grande brincadeira, eles começaram a rir. Eles estavam com tanto medo, com tanta adrenalina, o corpo já se tremendo e tudo mais, que na hora que eu trouxe para eles uma brincadeira, eles começaram a dar risadas. A química agora disparada no organismo dele era uma química agora de prazer, uma química que mudou a forma como eles iriam memorizar, guardar na memória dele aquele evento. Ao invés de ligar aquela figura do Voldemort como um evento traumático, um evento ruim de que eles precisavam correr de qualquer maneira, aquilo dali acabou ligando eles a um evento risonho. Tanto que toda vez que eles encontram o Voldemort, no livro, não, nos filmes, né, eles começam a rir. Olha ali o sem nariz, sem nariz, sem nariz. Aquela crença popular que fala de ria de algo que é difícil para você, é algo que existe sim suas vantagens. Porque na hora que você ri de algo que é difícil para ti, você tira a tensão que está dentro do teu corpo. Você tira esse processo de fuga, esse processo de evitamento, esse processo de algo ansiogênico para ti. E aos pouquinhos vai se tornando algo que sim, pode ser risível. Se você não consegue totalmente zerar isso, pelo menos você baixa o teu nível de tensão, o teu nível de ansiedade. E isso daqui é uma dica preciosa para como a gente vai lidar com medo de crianças também. Não significa da gente tirar o valor que aquele medo tem, mas de que aos pouquinhos a gente consiga conversar com essas crianças, entender onde é que está os medos. Algumas crianças também, quando estão em acessos de raiva, tomadas pela adrenalina, ou estão muito chateados com alguma coisa, que não querem falar, que não querem se colocar de jeito nenhum, se a gente possibilita eles a risada, a gente troca toda essa química ansiogênica por algo muito mais tranquilo, muito mais possível da gente poder intervir. Primeiro, entender que aquilo ali é um processo que está falando sobre algum sentimento que aquela criança ali ainda não consegue lidar. E que a forma como essa criança encontrou de lidar foi através da raiva, através da chateação. E quando a gente traz o riso para elas, transforma aquilo dali numa brincadeira, a gente baixa o nível de resistência, a gente tem como conversar. Isso fica uma dica preciosa para vocês também, pais. Caso de repente a tua criança ela esteja em um momento tão raivoso assim, ou um momento de medo muito intenso, é o momento onde no cérebro dela estão ativados alguns mecanismos de fuga ou de luta, dependendo da situação. É complicado conversar com uma criança nessa hora, porque sim, né? Talvez elas não vão entender, não vai entrar aquilo dali que você está falando. Se torna muito mais fácil você baixar esse nível, seja de medo, seja de raiva, e você consegue ter um momento mais tranquilo para conversar com o teu filho. Você possibilitar o teu filho, você possibilitar uma pessoa que você conhece, possibilitar a si mesmo rir do medo que você tem, rir daquela coisa que te incomoda, vai te ajudar pelo menos a entrar em contato com isso de uma maneira muito mais tranquila. A nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de julgamento também retorna. Ela se torna muito mais fluida e ela se torna muito mais eficaz, fazendo com que sim, nós agora tenhamos a possibilidade de encarar de uma maneira mais fácil, que a gente possa discernir melhor, que a gente possa tomar uma atitude mais adequada à situação que a gente está vivendo. Esse foi mais um vídeo da série Harry Potter. Vocês podem conferir mais dessa série aqui no card. Até a próxima em mais um episódio do Mind Show.